A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 20 e versículo de número 12 ao 18, que vai nos dizer assim: Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro: a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: De uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: Que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: Viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra que nós vemos, irmãos, o quanto é perigoso a gente abrir os nossos segredos, a gente abrir aquilo que Deus não deu ordem para que a gente viesse mostrar, porque nós observamos que o rei Ezequias se empolgou quando ele recebeu cartas e um presente do rei da Babilônia. Cuidado com a sua empolgação. Ah, mas é porque a pessoa é legal, eu conheci, eu acho que ela é uma pessoa boa, eu vou colocar dentro da minha casa, vou mostrar o que eu tenho. Não faça isso. Ah, eu vou conversar com ela, eu vou contar os meus sonhos, os meus projetos. Deus está dizendo, não faça isso. Ah, eu vou falar para ele porque ele é meu colega de trabalho e eu gosto. Deus está dizendo, não faça isso. Silencie com aquilo que é precioso. Tem pessoas que se aproximam de você para tentar se aproveitar daquilo que você pode oferecer. Por quê? Que o rei da Babilônia mandou presente, mandou cartas ali para Ezequias, porque grandemente Deus o havia abençoado. Porque Ezequias, ele estava vivendo tempos de paz. Deus havia mostrado tremendamente que estava com Ezequias. Tem muitas pessoas que se aproximarão de você somente por aquilo que você pode entregar para elas, por aquilo que você pode fazer por elas. E o Senhor está dizendo, cuidado. Porque esses tipos de pessoas são perigosos. O rei Ezequias se empolga. Muitas vezes nós temos essa empolgação, né, irmãos? Às vezes a pessoa dá um bom dia, dá um sorriso. Você tem uma conversa rasa, rápida, não procura saber de Deus, se aquela pessoa realmente é uma pessoa de Deus. Aí você já convida para tomar um café na sua casa, você já convida para participar das suas intimidades, já convida para ir na rua para comer uma pizza. E Deus está dizendo, cuidado, porque esta empolgação pode custar muito caro. Declare comigo, eu vou vigiar com quem eu vou colocar na minha vida. Eu vou vigiar com quem eu vou colocar na minha vida. Irmãos, isso é perigoso. Alianças que Deus não se agrada podem trazer destruição. Não era para o rei Ezequias aqui querer fazer aliança com os babilônicos. Deus havia mostrado tremendamente que ele estava com Ezequias. E Ezequias não precisava se confiar no exército babilônico ou até mesmo naqueles que foram levar presentes para ele. Porque muitas vezes a gente quer fazer alianças achando que aquilo vai ser bom pra gente. Quando Ezequias faz uma aliança, quando Ezequias mostra tudo que ele possui, automaticamente ele estava pensando que aquilo seria bom para ele. O que você pensa que é bom para você muitas vezes não é o que Deus tem reservado para sua vida. Tem pessoas que Deus chamou para serem separadas, mas elas não entendem isso. E no primeiro presente que ganha, no primeiro abraço que recebe, a pessoa pegou na mão, falou, já acha que é amiga. E Deus está dizendo, cuidado. Cuidado porque eu contemplo aquilo que você não contempla.
Babilônia ia vir, ia destruir tudo. Aí eu te pergunto, quem abriu a porta para a Babilônia entrar? Às vezes nós abrimos a porta para o inimigo destruir. Às vezes nós abrimos a porta para o inimigo entrar, fazendo alianças que Deus reprova. Às vezes nós temos muita carência e o Senhor está dizendo para você, vigie com a carência, porque a carência pode te derrubar, pode te destruir. Ezequias não podia receber suas cartas e o presente pronto, mas ele fez questão, porque ele se agradou dos mensageiros. Aí você se agrada de alguém com um olhar humano e pensa, é tão legal, eu vou confiar. Quantos casamentos estão destruídos porque alguém pensou que a pessoa era legal e colocou na vida, e ali abriu a brecha para o mal entrar. Quantas famílias estão destruídas por causa de fofoca, de mentira, de gente que vem com engano, como os babilônicos aqui, porque babilônico, irmãos, não era confiável. E tem gente que não é confiável, vem com mentira, com engano e destrói famílias. Faz pessoas perderem emprego, faz pessoas perderem a comunhão, a união com os irmãos. E Deus está dizendo, vigia. É melhor você estar separado. É melhor você estar ali, somente com o Senhor, andando com quem o Senhor quer. Porque assim, quando você olha para Israel, Israel era uma nação separada. Era um povo que era para andar em separação. E às vezes a gente não quer andar assim, irmãos, e nós esquecemos que Deus nos chamou para a gente andar assim. Nós precisamos nos separar do mundo, das coisas que desagradam a Deus. Você compreende? Aquilo que Deus não se agrada, você não pode querer aliança. Irmão, mas como é que eu vou saber se é uma pessoa que Deus se agrada? Você tem que estar em constante oração. Você tem que ser uma pessoa que tem uma vida de comunhão com Deus, porque tendo uma vida de comunhão com Deus, jamais ele vai te deixar enganado. Jamais ele vai te deixar enganado. É quando alguém se aproximar, você vai sentir. Só que tem pessoas, irmãos, que às vezes sentem. O Espírito Santo fala, mas mesmo assim elas teimam e fazem aliança. Declare comigo, eu não vou teimar. Eu vou ouvir a voz do Espírito Santo e não vou fazer aliança. Eu não vou teimar, eu vou ouvir a voz do Espírito Santo e não vou fazer aliança. Então, o rei Ezequias abre tudo o que ele possuía de mais precioso. Quando o profeta Isaías vem até o rei Ezequias, ele pergunta o que era que aqueles homens tinham falado, de onde eles vieram. E a Bíblia diz que o rei Ezequias responde, de uma terra longínqua, vieram de Babilônia. Perguntou ele, que viram na tua casa? Ou seja, o profeta Isaías já se preocupou. O que foi que eles contemplaram aí dentro? Na sua casa só pode pisar a planta do pé quem Deus direciona. Porque é o lugar onde Deus reservou para você ter paz, onde Deus reservou para você descansar, é onde Deus reservou para você estar com a sua família. Então nem todo mundo pode sentar na sua mesa. Parece ser uma palavra, né, irmãos, meio vaga. Irmã, você está dizendo aqui que ninguém pode entrar na casa? Não, não é isso não. O Espírito Santo está dizendo, precisa ter seleção de quem entra na sua casa. Às vezes as coisas não andam, às vezes você vê tantas coisas dando errado dentro da sua própria casa e você diz, meu Deus, eu não entendo. E Deus está dizendo, claro, entra todo tipo de gente, às vezes na sua casa que Deus não se agrada, é gente com inveja. É gente desejando mal, é gente cobiçando o que é teu e você nem sabe. Porque muitas vezes nos falta discernimento, como faltou aqui em Ezequias. Declare comigo, eu recebo discernimento de Deus. Eu recebo discernimento de Deus. Eu vou lhe dizer algo da parte de Deus, irmãos. Desagrade quem for, mas não faça aliança, não bote dentro da sua casa quem Deus não mandou. Não bote na sua vida quem Deus não mandou. Não conte segredos a quem Deus não mandou você contar. Porque depois o preço é árduo. E agora para desfazer? Ezequias mostrou as coisas preciosíssimas. Não tinha como mais agora revogar. Agora o rei de Babilônia estava sabendo tudo o que tinha dentro do palácio de Ezequias. O rei da Babilônia estava sabendo aonde tinha pontos fracos. Por quê? Porque Ezequias mostrou tudo. Quem fala muito mostra ponto fraco para inimigo entrar. Quem faz aliança que Deus reprova
Mostra onde estão os pontos fracos e a pessoa começa a lhe estudar, começa a lhe observar, porque o inimigo é assim, irmãos. Ele usa as pessoas. E muitas pessoas usadas pelo inimigo, elas vão te observar para ver os seus passos, para ver onde é a sua fragilidade, para quê? Para lhe atacar. O Senhor está alertando pessoas aqui dizendo: muitas vezes quem está minando as suas forças está andando do seu lado e você está pensando que é amiga. E você está pensando que é amigo. Muitas vezes quem está lhe invejando, quem está torcendo contra, irmãos. Tem pessoas que elas são tão negativas, elas torcem mas tão contrário, que as coisas começam a dar errado e às vezes a gente não compreende. Diz: Deus, eu tô orando, eu tô fazendo propósito. Deus, eu estou com minha vida no altar, mas o que é que está acontecendo? Onde é que está o erro? E Deus está dizendo: o erro está em alianças que não é para você fazer, em pessoas que você está contando segredos que não é para você contar. Você vai observar que às vezes você tem um projeto e aquele projeto está indo bem. Você está investindo, está dando tudo certo. Mas quando você conta para algumas pessoas, você observa que as coisas já não começam a fluir como fluía. Às vezes a porta até fecha e você diz: Deus, eu não entendo por quê. Deus está dizendo: claro, porque você falou muito. Nós precisamos aprender a guardar segredo e lembrar que Deus nos chamou para sermos separados. Parar de carência, irmãos. Declare comigo: meu Deus vai me libertar de toda carência. O meu Deus vai me libertar de toda carência. Aí você vê aqui o rei Ezequias respondendo. O restante do versículo vai nos dizer: respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Ou seja, Ezequias deixou bem claro aqui: eu mostrei tudo que tinha de mais precioso. Não teve nada na minha casa, no palácio, que eu não mostrasse a eles. Aí o profeta Isaías começa a dizer, versículo 17: eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Ou seja, vocês vão perder tudo. Perder por quê? Porque abriu as portas para o inimigo. Porque confiou em quem não era para confiar. Eu tenho certeza que todos que estão me ouvindo agora, tem alguém que você confiou em sua vida e você, se pudesse voltar no tempo, você não tinha confiado nessa pessoa. Se você soubesse os danos, os males que ela te causaria, você não confiaria nela como um dia você confiou, não é verdade? Todo mundo aqui tem alguém assim, que você se arrepende de ter contado algum segredo, que você se arrepende de ter falado algo, e Deus está dizendo: eu quero te poupar de gente igual a essa pessoa que lhe feriu. Então pare de ser uma pessoa carente. Pare de ser uma pessoa que se engana com pouca coisa. O Senhor está dizendo: não vos enganeis. Vocês foram chamados para serem separados. Os filhos de Israel erravam. E erravam constantemente. Era queda, se levantava. Daqui a pouco caía de novo, se levantava. Caía de novo. Por quê, irmãos? Porque se misturava com quem Deus não mandou. Os filhos de Israel erravam em tentar se aliançar com quem Deus não mandou, ter aliança entre eles. Se Deus lhe quer separado, se Deus lhe quer separada, agradeça a Deus. Você tem um amigo, você tem o Espírito Santo contigo. A irmã, às vezes eu me sinto sozinha. Entra no teu quarto, fecha a porta, que você não vai mais se sentir sozinha, porque o Espírito Santo está com você. Ore e converse com ele. Quando você quiser desabafar, desabafe com ele. Quando você quiser contar algo, conte pra ele, porque ele não vai contar pra ninguém, e ainda vai resolver o seu problema, ainda vai se alegrar contigo. O Senhor está dizendo: eu te chamei para ser separado, eu te chamei para ser separada. O erro do rei Ezequias foi abrir os tesouros. Cuidado com os tesouros. Cuide do teu casamento, guarde em silêncio. Cuide do teu ministério, guarde em silêncio. Cuide das revelações que Deus te entrega, guarde em silêncio. Cuide dos teus filhos, guarde em silêncio. Cuide da tua casa, guarde em silêncio. Guarde aquilo que Deus te confiou em silêncio. Porque se você contar para pessoas que Deus não quer, vai ter problema. Você vai ver destruições que não era para você viver, irmãos. Tem destruições que a gente mesmo busca. Sabia que tem inimigos que a gente mesmo coloca na nossa vida? A gente mesmo abre a brecha, abre a porta para eles entrarem. E o Senhor está dizendo: não fica abrindo brecha, não fica abrindo porta para que inimigo entre.
Mas seja alguém que fecha a porta, seja alguém que não confia em todo mundo, seja alguém que não se engana com qualquer abraço, seja alguém que não se engana com qualquer risada, seja alguém que não se engana com qualquer presente. Não se engane! Porque tem gente que quer saber dos teus segredos para depois destruir o que é teu. Eu vou repetir para você entender. Tem gente que quer saber dos seus segredos para depois destruir o que é teu. Tenha prudência quando nós somos prudentes, irmãos. Quando nós temos a sabedoria dos céus e compreendemos, eu não vou fazer o que Deus aprova. Automaticamente a gente é privado de viver dores futuras. Glória a Deus por isso. Deus, ele quer te privar de viver dores que não é para você viver. Mas se você não ouvir a voz do Senhor, se você não tirar algumas pessoas da sua vida, se você não for mais seletiva e seletivo na sua história, você vai sofrer. Muitas vezes nós sofremos porque não somos seletivos, porque não cuidamos como tem que cuidar das alianças que a gente faz. Isso é tão importante, irmãos, porque quando a gente lê a história dos filhos de Israel, a gente entende que a queda deles iniciava com alianças que Deus não se agradava. Então, se tá lá na Bíblia, é pra gente aprender e não cometer o mesmo erro. Se é alguém que Deus não se agrada, se é alguém que Deus não quer, amém, que Deus tire da nossa história. Mas não se engane, um presente, algumas cartas, deixou o rei Ezequias derretido. Ele começou a abrir portas, ele começou a mostrar o que ele tinha de precioso. E o profeta Isaías disse, pois, você abriu, você mostrou, o rei da Babilônia vai vir, vai destruir tudo. Os babilônicos vão vir, vão acabar com tudo. E realmente aconteceu, irmãos. Porque alguém abriu brecha, fecha as brechas, fecha a porta. Não deixe pessoas saberem dos teus sonhos, dos teus projetos, dos teus segredos. O que Deus te confiou é segredo, é teu. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guarda aquilo que é teu, guarda a tua intimidade com Deus, porque é tua e ninguém pode tomar. Vigia com as tuas alianças. Declare comigo, ninguém vai tomar o que é meu, porque eu vou vigiar com as minhas alianças. Ninguém vai tomar o que é meu, porque eu vou vigiar com as minhas alianças. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Te agradecer, Deus, por essa resposta. Deus, eu creio, Pai, que os teus filhos vão vigiar. Eu creio, Pai, que a partir de agora eles serão mais seletivos, porque isso, Senhor, é muito, mas é muito importante na vida de um servo, na vida de uma serva do Senhor. Nós precisamos vigiar, Pai, porque o Senhor tem reservado para nós sempre o melhor. E se o Senhor está dizendo que não quer, que o Senhor mesmo não aprova algumas alianças, é porque o Senhor sabe muito bem, Senhor, quem são as pessoas, quem são, aleluia, aqueles que estão querendo o nosso mal, aqueles que estão guardando a maldade no coração, porque a gente só vê por fora, mas o Senhor conhece por dentro. Os babilônicos não eram alguém para o rei Ezequias confiar, mas ele confiou e alto foi o preço que foi pago. Tem misericórdia de nós, porque não queremos pagar um alto preço, não queremos abrir a nossa vida para quem o Senhor não quer. Nos ajude, Senhor, nos ajude, remova toda aliança, retire todos aqueles que o Senhor não quer na nossa vida, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa, guerra, justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Senhor, para os teus filhos, que haja testemunho para eles contarem, que tudo seja para que o teu nome seja glorificado. Eu te peço
também que o Senhor abençoe, prospere, Pai, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, Jesus, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz pra você, é tempo de vigiar. Mesmo que pessoas venham com sorriso, mesmo que pessoas te abracem, te presenteiem, se o Espírito Santo ligar um alerta em você, vigie, porque Ele conhece aquilo que você não conhece. Esta palavra não é em vão, mas é Deus te alertando e dizendo, tome cuidado. O rei Ezequias não vigiou e abriu a porta para o inimigo, para a destruição. O Senhor está dizendo, não abra a porta para quem eu mandei você fechar. Esteja em vigilância, porque o nosso Deus, ele vai mostrar quem é e quem não é para estar na sua vida. Deus, ele vai selecionar as pessoas e você vai deixar Deus limpar a sua história e não vai trazer alianças que Deus reprova para a sua vida. Não seja uma pessoa desobediente, mas seja alguém que obedece, escuta a voz do Senhor, teu Deus. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo. Declare amém.